não tem mais choro. Muito bem, iniciando oficialmente o nosso episódio número 67 aqui do nosso Raio-X da Questão, uma série de live de aulas que eu venho fazendo de segunda a quinta-feira, sempre abordando um tema, um assunto, um tópico muito importante do direito administrativo para concursos públicos. Antes da gente iniciar valendo mesmo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, dá um toque lá no sininho. Se você está gostando dos vídeos, depois vai lá no vídeo, deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida, deixa o seu like, sugira algum tema que a gente vai trabalhar aqui juntos. Sem mais delongas, vamos testar a nossa caneta mágica, está aqui, olha. Vamos ver, episódio número 67 da nossa jornada sobre autarquias. Na verdade, nós já fizemos 3 episódios só analisando questões sobre autarquias. Foram os episódios 66, 65 e 64. E agora, nesse episódio, nesta aula de hoje, a gente inicia a parte teórica de revisão e aprofundamento. Prepare o seu material de apoio, prepare a sua caneta, prepare o seu computador para digitar, porque agora a gente entra na nossa super revisão e aprofundamento em matéria de autarquias. Aqui é o teórico. Faltou um i aqui, vamos matar o estagiário. Quando erra, teórico. Aqui. Beleza. Vamos começar pelo conceito de autarquias. O que a gente deve entender sobre autarquias? Então vamos lá? Autarquias são pessoas jurídicas de direito público. E você até pode completar aí o seguinte: são pessoas jurídicas de direito público, completa aí, interno. Pessoas jurídicas de direito público interno, criadas por quem? Pelo Estado, para desempenhar de forma autônoma um serviço público em caráter econômico, consistente numa atividade em caráter autônomo. Coloca aqui, em caráter autônomo. Tem que matar o estagiário hoje. Em caráter autônomo, consistente numa atividade típica de Estado. Olha só o detalhe. Quando ele fala que a autarquia vai ser criada pelo Estado, ele está dizendo que a autarquia vai ser criada por União, estados, DF e municípios. Anota uma coisa muito importante. Territórios federais podem eleger deputados lá para o Congresso? Podem. Um território federal, eventualmente, pode ter a Câmara Territorial de Deputados? Pode. Agora, anota aí. Território federal não pode criar autarquia. O território já tem natureza de autarquia territorial. Então, se liga nessa ideia. Territórios federais não podem criar autarquias. Beleza? Assim como não podem criar empresas públicas, sociedade de economia mista e por aí vai. Eles já são uma entidade autárquica territorial. Muito bem, então essa é a ideia, o conceito fundamental aí. É um serviço público autônomo, consistente numa atividade típica de Estado. O que significa, o que quer dizer uma atividade típica de Estado? É aquela atividade que somente o poder público pode executar ou realizar. São atividades vedadas ou proibidas a particulares. Os particulares não podem desempenhar esse tipo de atividade. Portanto, temos aí a ideia conceitual fundamental, básica de autarquias. Lá na sua prova, eu quero que você fique atento para o seguinte: falou serviço público personificado ou personalizado? Bateu o olho em uma questão de prova e a literalidade da questão fala serviço público personificado ou personalizado? Não tenha dúvida. Isso é sinônimo de autarquia. Isso é sinônimo de autarquia. Um outro detalhe: as autarquias, elas sempre decorrem do princípio da especialidade. O princípio segundo o qual o poder público, União, Estado, DF, municípios,
tem o dever de especializar a execução e a gestão de seus serviços e atividades. Então, sempre que se cria uma autarquia, está cumprindo o princípio da especialidade. Prosseguindo, mais um detalhe importante. As autarquias sempre decorrem do fenômeno da descentralização administrativa. Não é descentralização política, é descentralização administrativa, feita mediante outorga. E essa outorga aqui, você tem de lembrar o seguinte: essa outorga significa duas coisas. Você vai colocar aí. Transfere apenas a titularidade ou transfere a titularidade e a execução do serviço? Ou transfere só a execução do serviço? Descentralização mediante outorga, que é algo que acontece só em relação às autarquias públicas, é uma descentralização que transfere tanto a titularidade daquele serviço, daquela atribuição, como também a execução daquele serviço, daquela competência. Muito bem. Então, transfere duas coisas, a titularidade e a execução. Prosseguindo, as autarquias, elas possuem autonomia gerencial, orçamentária, financeira e administrativa. Elas possuem autonomia gerencial, orçamentária, financeira e administrativa. Mas você vai anotar o seguinte: nunca vão ter auto-organização. Elas vão possuir a chamada auto-administração. Então, quando a gente estuda os entes federativos, a gente sabe que os entes federativos possuem três capacidades: capacidade de auto-organização, elaborar suas próprias leis; autogoverno, que é gerir politicamente seus próprios interesses; e a autoadministração. A autoadministração engloba a autonomia gerencial, orçamentária, financeira, administrativa. As autarquias não possuem nem auto-organização, nem autogoverno. As autarquias só possuem a chamada autoadministração. Então, ela nunca tem auto-organização e nunca tem autogoverno. Essas duas capacidades. Só terá autoadministração. Só terá autoadministração. Tomem nota de todas essas características pertinentes a autarquias. Além disso, é preciso reforçar o fato de que as autarquias possuem capacidade exclusivamente administrativa, ou seja, elas não possuem capacidade política. Logo, não podem editar leis, não têm capacidade de auto-organização, não têm capacidade de autogoverno. E aí eu destaco uma observação para você. Podem ser criadas autarquias para desempenhar atividades atípicas. Predominantemente, as autarquias devem ser criadas para desempenhar atividade típica de Estado. O que é uma atividade típica ou exclusiva de Estado? São aquelas atividades que, nos termos da lei ou da Constituição, somente o poder público pode desempenhar. Particulares nunca poderão desempenhar aquelas atividades. Emissão de papel moeda, segurança pública, o policiamento, patrulhamento, investigação de crimes, então, defesa das fronteiras. Isso é só atividade típica de Estado. Agora, as autarquias, mesmo predominantemente sendo criadas para desempenhar atividade típica de Estado, elas podem ser criadas para desempenhar atividade atípica de Estado. É o caso, por exemplo, dos institutos federais de educação. São autarquias. O Colégio Pedro II, lá no Rio de Janeiro. Além disso,
A USP é uma autarquia na área de educação, e educação é uma atividade atípica de Estado. Você tem a UFRJ, você tem a UFBA, e por aí vai. Significa que todas as universidades federais são autarquias que exploram a atividade atípica de Estado? Não. Fundação Universidade de Brasília, Fundação Universidade do Tocantins, Fundação Universidade do Pernambuco. Então, cuidado, porque nem toda a Universidade Federal vai ter natureza autárquica. Prosseguindo, personalidade jurídica. Personalidade jurídica. As autarquias possuem personalidade jurídica de direito público interno, como eu havia mencionado. Isso significa exatamente o quê? Que elas podem ser sujeito de direitos e obrigações autônomos. Ou seja, sem subordinação hierárquica ou dependência em relação à administração direta, que são União, Estado, DF, município. E é direito público interno significa o quê? Não podem representar o Brasil perante outros países. Simples assim. Prosseguindo. Qual é a forma de criação? Gente, uma das características jurídicas mais frequentes em todo tipo de prova de concurso está aqui. Forma de criação das autarquias. Isso está previsto no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. E a forma de criação, elas são criadas por lei específica. Primeiro detalhe que eu preciso destacar com você. Primeiro detalhe. Esta lei específica pode ser uma lei ordinária, aí, ou pode ser uma medida provisória. Pode ser uma lei ordinária ou pode ser uma medida provisória, como nós já vimos nas questões anteriores que analisamos nos episódios 64, 65 e 66. Todos esses três episódios, episódio 64, 65, 66, do nosso raio-x da questão, compõem o que eu chamei de jornada das autarquias. Beleza. E quando fala criada por lei, significa o seguinte: é uma criação ex vi lege. O que isso significa? Basta a vigência da lei ou da medida provisória para já existir a nova autarquia. Não precisa de ato administrativo, não precisa de registro em cartório, não precisa de registro na junta comercial. Ex vi lege. Esse ex vi lege, você pode traduzir a expressão latina aqui por força de lei. A vigência da lei por si só faz nascer a autarquia. Além disso, reforçando, é uma criação com a simples vigência da lei. Não precisa de ato, não precisa de registro. E ele pode falar em prova também que é uma criação meramente formal, ou seja, basta a vigência da lei, não precisa de atos concretos para dar existência jurídica a uma autarquia. Eu preciso destacar com você a seguinte observação. Vem prevalecendo na doutrina o entendimento de que os consórcios públicos de direito público, do tipo associações públicas,
são autarquias interfederativas, associativas ou multifederativas. Aqui eu quero destacar com você o seguinte. É assim, ó. O STF, vamos trocar aqui porque pegamos a cor errada. Pegamos a cor errada. Aqui. O STF já tem jurisprudência no seguinte sentido. Segundo o STF, não se admite autarquia interfederativa. O que isso significa? Segundo essa jurisprudência do STF, Supremo Tribunal Federal, uma autarquia não pode ser criada por 2 ou mais entes federativos conjuntamente. Cada ente federativo cria suas próprias autarquias. Não é possível a associação de 2 ou mais entes federativos, União, Estados, DF, municípios, para formar uma autarquia. Acontece que quando o STF firmou essa jurisprudência, ele não estava se referindo aos consórcios públicos. Ele estava se referindo às autarquias normais, convencionais. E aí é que entra essa observação. Em se tratando de consórcios públicos do tipo associações públicas, vem prevalecendo o entendimento de que os consórcios públicos são uma espécie de autarquia interfederativa. Por quê? Porque os consórcios públicos, eles nascem obrigatoriamente da associação de 2 ou mais entes federativos. Professor, então como é que eu vou fazer lá na minha prova? Se o item de prova estiver tratando literalmente de consórcios públicos, você pode aceitar a afirmativa de que eles são multifederativos ou interfederativos ou associativos. Se literalmente for falado consórcios públicos. Agora, se falar autarquias em geral, genericamente falando autarquias, as autarquias não podem ser interfederativas. Se ligou? Se falar genericamente autarquias e disser que elas podem ser interfederativas ou multifederadas, você dá isso como errado. Agora, se ele falar especificamente dos consórcios públicos do tipo associação pública, que eles são uma espécie de autarquia interfederativa ou multifederada ou associativa, aí você marca como correto. Simples assim. E vamos para a definição legal. É isso mesmo. Existe um texto de lei que define as autarquias. E aqui eu preciso te recomendar o seguinte: jamais fazer os seus estudos e suas revisões em matéria de administração indireta sem abordar os artigos 4º e 5º do Decreto-Lei 200 de 67. Professor, este decreto, lá da época da ditadura, do golpe militar, ele está valendo até hoje. Não só está valendo, como ele disciplina o cerne conceitual de autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Tanto é que o artigo 5º deste decreto diz: para fins desta lei, que é a lei que dá a organização da administração pública federal, para fins dessa lei, olha o que está dito aí: autarquias são serviço autônomo. Vejam bem de onde está sendo retirada a expressão serviço autônomo
para tratar de autarquias lá nas questões que nós fizemos nos episódios anteriores. Estão lembrados que nós vimos mais de uma vez questões de prova de concurso dadas como corretas em que diziam que as autarquias eram um serviço autônomo. Isso foi extraído do texto da lei. Qual lei? Artigo 5º do Decreto-Lei 200 do ano de 67. Então, autarquias são serviço autônomo? Perfeito. Criado por lei, está aí. E esse criado por lei, não se esqueça, esse criado por lei aqui, ele foi referendado pela Constituição Federal, artigo 37, inciso 19 da CF. E também fala que as autarquias são criadas por lei. Mais uma característica, com personalidade jurídica. E aí, doutrinariamente, a gente já sabe que é uma personalidade jurídica, sempre de direito público, interno. Ótimo. Com patrimônio e receita próprios. Tudo isso, gente, nós vimos várias vezes nas questões de várias bancas, vários concursos que analisamos no nosso raio-x da questão nos episódios anteriores, 66, 65 e 64. E aí diz, qual é a finalidade? Aqui, gente, aqui está a finalidade, ó. Finalidade. Finalidade. Aqui, ó. Para executar atividades típicas de Estado. Eu não inventei no conceito de autarquia, eu não inventei a ideia que elas nascem para desempenhar atividade típica. Está na lei. E a atividade típica significa o quê? Só o poder público pode desempenhar. Somente o poder público pode desempenhar. Simples assim. Beleza? Executar atividades típicas da administração pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Gente, perfeito. O conceito legal atribuído às autarquias está perfeito. Até dizer que elas são resultado de uma descentralização, que elas são descentralizadas, está aqui, ó. Está tudo dito. Estão entendendo por que você jamais pode deixar de colocar essas características no seu material de revisão? Faça isso. Faça isso. Coloque lá autarquia no seu material de revisão. Aí você coloca uma seta e diz, são serviços autônomos. Além disso, criada por lei. Aí você coloca, complementa, essa lei pode ser uma lei, tem que ser uma lei ordinária ou uma medida provisória. Personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, receita própria. Agora, também você vai colocar, jamais podem explorar a atividade econômica, jamais poderão ter fins lucrativos. Tudo isso você vai colocar para caracterizar autarquias lá no seu material de revisão. E por quê? Porque as questões cobram essas coisas. Agora a gente precisa analisar as espécies ou modalidades de licitação. Espécies e modalidades de licitação. A Tênis falou assim, cara é muito bom. Qual cara? A cara ou o cara? Brincando, claro. Gente, confiados e fundamentados na doutrina mais abalizada, que mais frequentemente aparece em concurso, baseado nas questões, as espécies e modalidades de licitação de autarquia são, primeiro, autarquia comum ou ordinárias. São aquelas autarquias normais. Aqui você coloca um DETRAN. Aqui você coloca, por exemplo, você poderia colocar aqui
além do Detran, aqui no DF, DF Trans. Você colocaria aqui também Colégio Pedro II, ou as autarquias meramente administrativas, DENIT na área federal, e por aí vai. Autarquias meramente administrativas, ou seja, meramente administrativas. Aí. Agora, tem as chamadas autarquias em regime especial. Essa nós conhecemos. Autarquia em regime especial são as agências reguladoras. Anatel, ANEEL, ANP, ANS, Anvisa, ANAC, ANTT, várias outras. Autarquias de regime especial. Eu ainda estou devendo e estou preparando uma análise épica, histórica, canônica. Vamos colocar, vamos anotar aí. Anota essa aí. Hashtag, coloca assim, ó. Hashtag aula canônica. Sobre reguladoras. Olha, vamos criar o nosso linguajar aqui, olha. Tem as aulas tops. As nossas aulas comuns são as aulas top. Beleza. Acima das tops, tem a maioria das nossas aulas aqui. São as aulas épicas, de conteúdo épico. Já tivemos aqui de agência executiva, sensacional. Tivemos de modalidade de licitação. Eu já estou até em dúvida se a aula que eu fiz aqui de modalidade de licitação, com o esquema que eu fiz, não seria canônica. Agora, eu estou prometendo, em breve, uma aula sobre agências reguladoras, inclusive com o novo marco regulatório das agências reguladoras, já enxertado, uma aula canônica. Canônica é... Coloca aí, hashtag aula canônica. Beleza? Vamos criar aí, hashtag aula canônica. Essa aqui, talvez, vocês vão julgar, se vai ser uma épica. Mas, vamos lá. Então, autarquia de regime especial. Próxima espécie, autarquias executivas. O que é isso, gente? São as comuns que receberam o status ou qualificação de agência executiva. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso aí é a lei, artigos 51 e 52 da lei 866. Mas aonde já que é 8666? Estou doido. Não, de jeito nenhum. Lei, vou colocar a lei correta aí, mas credo. Lei 9649 de 98. O que eu quero que você coloque na cabeça é que nenhuma entidade já nasce executiva. Nasce uma autarquia comum, nasce uma fundação pública comum. Num determinado momento, ela pode passar por um processo de reestruturação para melhorar a eficiência e receber o status, a qualificação de agência executiva durante um período. Uma entidade nem nasce nem morre executiva. Durante um período transitório, ela recebe o status, a qualificação de agência executiva. Mas não se preocupe. Alguns já devem ter acompanhado. Você pode colocar aí nos comentários do chat. Eu já fiz aqui uma aula que, no mínimo, é épica, quiçá canônica sobre agências executivas. Já é uma das nossas aulas. Professor, mas essa aula já não está mais no ar. Eu nem sei se ela está ainda ou não. Eu acho até que está.
Não tiver ainda, calma que está chegando a comunidade. Lá na comunidade você vai ter acesso a tudo ilimitado. Relaxa. Beleza. Letra D. Autarquias. Autarquias. Autarquia fundacional. Ou fundação autárquica. Aqui eu quero que você anote o seguinte. O próprio STF diz o seguinte, que as fundações públicas, FP, fundação pública, elas podem ser de direito privado e elas podem ser de direito público. O Supremo Tribunal Federal, juntamente com a doutrina, dizem que fundação pública de direito público, fundação pública porque criada por ente público, e regime de direito público porque tem prerrogativas. Então, a fundação pública de direito público também é considerada fundação autárquica ou autarquia fundacional. O Supremo Tribunal Federal diz em letras garrafais que a fundação pública de direito público é uma espécie de autarquia. Então, isso aqui é uma espécie de autarquia. Uma espécie de autarquia. Aí. Prosseguindo. Quinta espécie de autarquia. Autarquia associativa ou interfederativa, que são os consórcios públicos. Elas também podem ser chamadas, você vai colocar aí, elas também são chamadas de autarquias multifederadas. De onde você vai tirar isso aqui? Isso aqui está no artigo 241 da CF, mais a lei... Da onde que eu tirei esse 8 aqui, Jesus Cristo? Mais a lei 11.107 de 2005, que é a lei dos consórcios públicos. Tudo bem em relação a isso? Nós também temos uma live de conteúdo épico esmiuçando os consórcios públicos aqui. Já temos live aqui de quase tudo aqui. 67 lives com essa de hoje, você imagina que tem o que de conteúdo para trás? Você acha que tem o quê? Vamos lá. Beleza. E nós temos que destacar também, a autarquia territorial. Elas resultam da descentralização. Coloca aí. Descentralização administrativa, territorial ou geográfica. A criação de um território federal é a criação de uma autarquia de natureza territorial. Tanto os constitucionalistas como os administrativistas são categóricos em afirmar a criação de territórios federais conforme previsto na Constituição Federal seria o fenômeno da descentralização administrativa, territorial ou geográfica. Desta maneira, que é o posicionamento doutrinário e é o que você vai levar para a sua prova de concurso. Muito bem, deu para ter uma boa noção sobre as espécies de autarquias, mas teria também autarquias previdenciárias, autarquias especiais de controle, como o Banco Central e outras. Aqui eu quero destacar uma coisa, o seguinte, as características que vou abordar aqui são pertinentes a autarquias e às fundações. Vocês me viram mostrar N questões a vocês e reforçar a ideia de que o examinador tem um verdadeiro fetiche
em exigir que você compare características de uma entidade com outra. Ora, ele compara a característica de autarquia com característica de empresa, ora, ele compara a característica de autarquia com fundação, e aí, às vezes, ele coloca uma característica que é semelhante a ambas ou característica distinta. Essas características que vou mencionar, estou mencionando por conta de estar tratando do tema autarquias, mas eu quero que você já saiba, já tenha a compreensão de que essas características que vou mencionar aqui agora são características comuns, equivalentes tanto para fundações públicas como para autarquias públicas. Muito bem? Lá vamos nós. Primeira característica em destaque: possuem fins lucrativos? Não. Nem autarquia, nem fundações públicas, em hipótese alguma, podem ter fins lucrativos ou econômicos. Agora, cuidado. 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 Por que estou falando e reiterando cuidado? Simples. Cuidado. Qual é o problema? Proibição de fins lucrativos ou econômicos não significa proibição de auferir receitas. Pega o Detran. Detran é uma autarquia. Detran é uma autarquia que aufere, que arrecada milhões em receitas de multas e tributos, e licenciamentos e taxas. Mas nem por isso o Detran vai ter finalidade lucrativa. Por quê? Porque o que se chama de lucro líquido, que é pegar essas receitas, descontar as despesas e o resto repartir como lucro para os sócios, isso jamais pode acontecer numa autarquia. Então, atenção a isso. Próxima característica comum que eu quero destacar. Elas mantêm uma relação de coordenação com a administração direta. Vinculação. Olha, gente, é o seguinte. Aqui você tem a União. E aqui a União foi e criou o INSS. Nós já sabemos que no início, lá no gênese da coisa, da parada, no gênese, o que o INSS faz hoje nada mais era do que um serviço organizado, integrado na administração direta. Era um serviço. Um determinado conjunto de atividades rotineiramente operacionalizadas para cumprir um determinado fim público. A gestão, a arrecadação previdenciária no Brasil. Num belo momento, por uma opção política do chefe do executivo, que mandou um projeto de lei lá para o executivo, até porque a autarquia só nasce por meio de lei, ou poderia ser por uma medida provisória, pegou esse serviço aqui e personificou. Então, toda a autarquia nasce da personificação de um serviço que anteriormente estava centralizado lá na administração direta. Personificou, ao personificar um serviço, o que você fez? Descentralizou. A descentralização levada a efeito por meio da personificação de um serviço nada mais é do que criar uma autarquia. Autarquia. Que nada mais é do que um serviço autônomo que antes era centralizado e não autônomo e agora passou a ser autônomo. Então, esta criatura, esta autarquia, esse INSS, assim como todas as outras autarquias, elas deixaram de ser subordinadas ao ente federativo. Elas mantêm uma relação de vinculação, ou seja, sem hierarquia. Pode colocar sem subordinação, sem hierarquia, sem subordinação. E aí, saibam que o fato de não ter subordinação, de não ter hierarquia, faz com que o controle da direta em relação à indireta
não seja mais um controle hierárquico. É um controle finalístico, também chamado tutela. Controle esse que pode ser chamado também de supervisão superior ou supervisão ministerial. Essa é uma característica fundamental das autarquias e fundações. Fiquem atentos a isso. E aí, prestem atenção nessa observação. Elas não são hierarquicamente subordinadas a nenhum órgão da administração direta. Quer um detalhe de aprofundamento? Considerando a máxima verdadeira de que as autarquias jamais estarão subordinadas ao ente federativo que as criou, portanto, uma autarquia federal como o IBAMA, o INSS, jamais estará subordinado ao respectivo Ministério da União, não haverá essa subordinação. Como não há subordinação, como regra, também não vai caber recurso de decisão proferida aqui para ser julgado lá no Ministério. As decisões proferidas nas autarquias, de regra, não são recorríveis para serem julgadas lá no Ministério Supervisor, lá na administração direta. E por que isso não ocorre? Por que não cabe esse recurso? Porque não há subordinação hierárquica entre autarquias e o ente federativo que a criou. E o cabimento de recurso administrativo pressupõe hierarquia. Essa é a ideia básica. Professor, mas tem um recurso hierárquico impróprio? Tem, mas é uma exceção muito rara na lei. A gente aborda em outro momento. As autarquias e as fundações sujeitam-se ao chamado controle finalístico, supervisão ministerial, também chamado tutela. Então, a relação não subordinada só permite uma espécie de controle administrativo. É o controle finalístico, também chamado supervisão ministerial, também chamado tutela. Quarta característica, letra D. Qual é o regime de pessoal? Vou colocar aqui uma bela de uma interrogação. Qual é o regime jurídico do pessoal, dos agentes que atuam dentro de uma autarquia ou de uma fundação? E aí a gente sabe que é o regime, como regra, estatutário. Como regra, é o regime estatutário. E exige concurso público para a investidura. É o regime estatutário e exige concurso público para a investidura. É o regime estatutário e exige concurso público para a investidura de quem vai exercer o cargo lá na autarquia. Então, aqui exige concurso público, é o que está no artigo 37, inciso 2º. Vou colocar melhor aqui, inciso 2º da Constituição Federal, artigo 37, inciso 2º da CF. Aí. Agora, essa obrigatoriedade do estatutário não é absoluta, porque para as atividades meio é possível contratação no regime seletista. Já aborda isso em outro momento, mas de regra é o regime estatutário. E tem mais um detalhe. Sujeitam-se as autarquias à regra constitucional da inacumulabilidade de cargos, empregos e funções públicas. Então, aqueles que exercem algum cargo em uma autarquia estão submetidos à regra constitucional da inacumulabilidade de cargos, empregos e exceções e fundações, com as exceções que estão no próprio texto constitucional. Então, a gente percebe aqui na Constituição Federal, nós estamos falando aqui do artigo 37 da CF, o inciso 16 diz: é vedada, é proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observando os limites lá do teto remuneratório. E aí você pode acumular, havendo compatibilidade de horários, 2 cargos privativos de professor. Pode acumular com um cargo de professor
com outro técnico ou científico. Pode acumular com outro técnico ou científico. Beleza. Cuidado. Muito cuidado. Cuidado. Técnico ou científico, nos termos da Lei 8.112/90, para quem é regido pela Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, o STJ, em jurisprudência consolidada, entendeu que técnico científico é aquele cargo que exige conhecimento específico para exercê-lo, não necessariamente nível superior. Ou seja, exige uma especialização. Agora, toma cuidado, porque na Lei Complementar 840/2011, você vai procurar lá depois para memorizar isso aí, técnico ou científico tem uma definição diferente do que é para a Lei 8.112. E ambas estão de acordo com o texto constitucional. Então, fiquem atentos a isso aí. Letra C, pode acumular 2 cargos privativos de profissional da área de saúde. Pode ser médico, enfermeiro, pode ser dentista, fisioterapeuta e por aí vai, desde que as profissões sejam regulamentadas. Profissões da área de saúde regulamentadas por lei. Eis aí a importância desse. E agora a gente vai para um detalhe muito importante. Responsabilidade civil das autarquias e fundações. Aqui nós estamos perguntando o seguinte: as autarquias respondem ou não pelos danos ou prejuízos causados a terceiros por seus agentes. É uma pergunta muito simples. Uma viatura do Detran, ou do IBAMA, ou do INSS, que são autarquias, conduzidas por um dos seus servidores de serviço, atropela e mata um pedestre nas ruas de uma cidade qualquer. Quem é que vai pagar esse prejuízo? Contra quem deve ser ajuizada a ação de indenização para ressarcimento dos prejuízos? É contra o ente federativo que criou a autarquia? É contra a própria autarquia? Se é contra a própria autarquia, a autarquia responde na forma subjetiva ou na forma objetiva? Como é que funciona isso? A responsabilidade é na forma objetiva e é fundada na teoria do risco administrativo, ou seja, precisa comprovar conduta, precisa comprovar dano e precisa comprovar nexo causal. Aí. Conduta, dano e nexo causal. A responsabilidade é uma responsabilidade objetiva. E não é demais relembrar o seguinte: no caso de dano decorrente de omissão do poder público, a responsabilidade será subjetiva, não é isso? E eu quero que você coloque um incremento aí. Então, qual é a regra? Responsabilização civil por dano decorrente de uma omissão, de uma falha, de uma falta de atuação de uma autarquia, responsabilidade subjetiva. E se é subjetiva, tem de comprovar conduta, tem de comprovar dano, tem de comprovar nexo causal e tem de comprovar o elemento subjetivo, que é o dolo ou a culpa. Dolo ou a culpa. Lembrando que a culpa é a negligência, imprudência, imperícia. A gente já vai abordar isso aí. Você vai acrescentar o seguinte: salvo se a omissão
violou o dever específico de proteção. O dever específico de proteção. E aí nós estamos falando de uma jurisprudência consolidada no STF. O STF consagrou em sua jurisprudência a tese jurídica segundo a qual a administração pública tem duas categorias de dever de proteção. Para o STF, a administração pública como um todo tem o dever genérico de proteção e, para o STF, se a administração ou qualquer de suas autarquias falhar, se omitir no seu dever genérico de proteção, responsabilidade civil subjetiva. Entretanto, diz o STF, a omissão, a falha no dever específico de proteção, aí seria o quê? Responsabilidade civil objetiva, mesmo se tratando de omissão. Mas se foi uma omissão, diz o STF, se foi uma omissão que violou o dever específico de proteção, a responsabilidade é na forma objetiva. Nós também já vimos isso aqui de forma muito detalhada numa live de conteúdo épico que tratamos sobre responsabilidade civil do Estado. Em especial, tratamos aí do dever específico e o dever genérico de proteção. Tranquilo em relação a isso. Para nós arrematarmos essa compreensão da responsabilidade civil, eu vou fazer uma pequena revisão da nossa teoria geral da responsabilidade civil. Vamos lá? Responsabilização civil ou responsabilidade civil, o que é? Você pode me dizer? O que é? Antes da gente iniciar a revisão, antes como você responde, tem uma dúvida aqui do Célio. O Célio diz assim, professor, os diretores das autarquias fazem parte do quadro de pessoal desta ou são indicados? Célio, é o seguinte, mesmo os indicados fazem parte do quadro de pessoal, porque quadro de pessoal é o agrupamento de todos os tipos de cargos em comissão ou efetivos dentro da estrutura de um órgão ou entidade. Na verdade, quando se fala quadro de pessoal, nós estamos falando da totalidade dos cargos efetivos, cargos em comissão, funções comissionadas e outros. Todos aqueles que por algum tipo de vínculo jurídico funcional atuam, desempenham a função naquele órgão ou naquela autarquia, eles fazem parte do quadro funcional daquela autarquia, daquele órgão, beleza? E mesmo sendo indicados cargos de livre nomeação e livre exoneração, os diretores e o presidente de uma autarquia fazem parte do quadro funcional daquela autarquia. Tudo bem? Tranquilo em relação a isso. Vamos lá. Responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil do Estado, ela pode ser subjetiva e aí, quando a responsabilidade é subjetiva, a vítima do prejuízo, então se ela é subjetiva, a vítima do dano precisa comprovar 4 requisitos para ter direito à indenização. Quais são esses requisitos? Tem de comprovar que houve uma conduta de um agente público, ainda que omissiva, que houve um dano, que houve um nexo de causalidade e que houve dolo ou culpa, sendo que a culpa engloba negligência, imprudência e imperícia. Então, eis aí o esquema sintetizado e claro do que é a responsabilização subjetiva e os seus requisitos. Agora, existe a responsabilidade civil objetiva. Neste caso de responsabilidade civil objetiva, a vítima do prejuízo, a vítima do dano tem de comprovar apenas 3
requisitos para ter direito à indenização. Quais são esses requisitos? Conduta, dano e nexo causal. Conduta, dano e nexo causal. Portanto, se você é vítima de um dano causado pelo Estado, qual das duas formas de responsabilização facilita você botar a mão na grana na indenização? Claro que vai ser a responsabilização na forma objetiva, porque exige comprovar só elementos objetivos, conduta, dano, nexo causal. Tudo tranquilo em relação a isso? Simples demais. Então aí nós fizemos a nossa mini revisão do que é a teoria da responsabilidade civil objetiva e subjetiva na estrutura do Estado. Vamos para o regime jurídico dos bens. Como é que funciona o regime jurídico dos bens das autarquias? Então, regime jurídico dos bens, vamos colocar aqui, pertencentes às autarquias. Claro, vale para as fundações também. É um regime jurídico de direito público. Se é regime de direito público, significa com supremacia e logo é com prerrogativas. Tranquilo em relação a isso. A grande questão, a grande charada, né, é o seguinte: quais são as prerrogativas decorrentes do direito público no tocante aos bens? Quais são as vantagens administrativas advindas da supremacia do regime jurídico de direito público das autarquias? Vamos lá. Inalienabilidade, ou seja, os bens delas não podem ser vendidos, não podem ser doados, não podem ser trocados, não podem ser dados em pagamento. Nada disso. Agora tem a impenhorabilidade, a imprescritibilidade e a não honorabilidade. Impenhorabilidade significa o quê? Impenhorabilidade. Os bens pertencentes às autarquias não podem sofrer uma constrição judicial para serem levados à força à asta pública, uma espécie de leilão, vendidos à força para auferir recursos e pagar dívidas. Isso não é possível. Imprescritibilidade. Em matéria de imprescritibilidade, eu quero que vocês anotem o seguinte: artigo 183, parágrafo 3º, mais os artigo 191, parágrafo único da CF de 88. Esses dois dispositivos, eles revelam a chamada imprescritibilidade. Em outras palavras, bens públicos, inclusive os bens pertencentes a autarquias, não estão sujeitos a uso capião. Não existe uso capião de bens pertencentes às autarquias. Não existe. E por último, não onerabilidade. O que é isso? Os bens públicos pertencentes a autarquias não podem ser dados em garantia de dívidas e obrigações. Portanto, os bens públicos pertencentes a uma autarquia e até uma fundação pública, eles não podem ser dados em hipoteca, penhor, anticresse. O que eu quero ressaltar com você é o seguinte: essas três prerrogativas, elas são absolutas. Não há exceções. Não há exceções para a impenhorabilidade, a imprescritibilidade e a não onerabilidade. Agora, a inalienabilidade é relativa.
Por quê? Porque tem exceções que você encontra lá no artigo 17 da Lei 8666/93. Inclusive, hipótese de licitação dispensada. Tranquilo em relação a isso? Então, eis aí o regime jurídico dos bens. Bens pertencentes a autarquias jamais poderão ser penhorados para pagar dívidas que essa autarquia eventualmente tenha em relação a terceiros. Nunca, nunca se admite penhorar bens para quitar dívidas. Assim como não se admite a uso capião de bens pertencentes a autarquias, e as autarquias não podem pegar os seus bens e darem garantia de dívidas ou obrigações. Simples assim. Agora, um outro aspecto que a gente precisa destacar em matéria de autarquias é a questão da falência. Da falência. Da falência. Simples assim. Acontece que nós ainda temos muitos outros detalhes para abordar de autarquias. E nós não vamos morrer de estudar e ir à exaustão para você não compreender minhas explicações. Portanto, eu resolvi que faria essa revisão, resolvi comigo mesmo, estou compartilhando com você essa ideia agora, e que nós vamos fazer essa super revisão e aprofundamento em 2 lives. Primeira parte hoje, e amanhã a gente fecha com chave de ouro com a segunda parte teórica de revisão e aprofundamento, super revisão e aprofundamento em matéria de autarquias. Até o momento, eu quero que você faça a sua avaliação honesta, não seja bonzinho comigo. Até agora, tá hashtag épica ou tá hashtag canônica essa nossa revisão e aprofundamento sobre o tema autarquias? Coloque aí nos comentários que eu quero ver. Lembrando que nosso nivelamento é as aulas e lives tops, aí depois acima delas vem as épicas, e acima das épicas tem as aulas com conteúdos e tópicos canônicos. E aí, eu quero que você coloque aí a hashtag, faça a sua classificação, não vou ficar chateado, só para eu saber se preciso melhorar ou não. Hashtag o que para a nossa live de hoje? E já aproveito para te convidar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, coloque aí o seu like também. A Temis está dizendo o seguinte: professor, mesmo quando o prédio do INSS é ocupado e não utilizado sem função social para concurso, não é? Olha, Temis, é o seguinte: prédio do INSS, ele é sempre impenhorável, sempre imprescritível e sempre não oneroso. Não admite onerosidade. Agora, se o prédio do INSS estiver desocupado e em desuso, você vai conjugar o artigo 101 do Código Civil, com o artigo 17 da 8666/93, e aí ele poderá ser alienado. Então, independentemente da situação, impenhorabilidade, imprescritibilidade, que é não admitir uso capião, e não alienabilidade sempre existirão e não tem exceção. Agora, a depender da circunstância, o bem pode ser alienado, vendido, doado, trocado. Tranquilo? Espero ter resolvido a sua dúvida aí. Bacana? Beleza. Uso capião? Nunca. Para a sua prova, nunca. Não cogita isso não, que você vai ter um problema lá com o examinador. Muito bem. Mais uma vez, agradecendo, estou dizendo ali, ó, hashtag canônica, muito obrigado, é isso aí. Então, não percam o próximo episódio, que vai ser amanhã, porque eu vou aprofundar ainda mais e vou trazer bônus. Vou esmiuçar as autarquias profissionais, que são os conselhos profissionais, chamadas autarquias sui generis, muita jurisprudência para você responder as questões, e vou trazer também o caso da OAB, e o Supremo Tribunal Federal, em um julgamento homérico, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a OAB é uma coisa completamente esdrúxula. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal criou uma nova modalidade de pessoa jurídica
na pessoa da OAB e eu vou tratar. Vocês já estão com o material aí, já perceberam que eu trouxe os apontamentos para aprofundar nisso aí e vai ser no nosso próximo episódio. Mas espero que seja canônico também, de tanta profundidade e esclarecimento em matéria de autarquias. Muito obrigado por você me acompanhar aqui em mais essa aula, mais essa live. Até o nosso próximo episódio. Compartilhem com os amigos, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e a gente se encontra em qualquer um desses episódios do Raio X Questão. A gente tem um encontro marcado amanhã. Tchau, tchau.